Boa tarde, Gazeta Entrevista começa mais uma edição. Vou pedir desculpas ao telespectador porque em função da gripe, não da Covid, mas em função da gripe, a garganta está um pouco fragilizada, mas vamos teimando. Nossa conversa agora, nos dois primeiros blocos do programa, vai ser sobre política regional e política nacional também, muito motivado por uma pesquisa que agitou aí o final de semana aqui no Acre. Impressionante como as pesquisas elas movimentam, né? Os bastidores, o Diz Que Me Disse, as redes sociais ficaram polvorosas com a pesquisa FIEAC Datacontrol. Né? Deixa eu só fundamentar aqui as questões técnicas da pesquisa. O tamanho da amostra da pesquisa FIEAC Datacontrol 1.203 entrevistas. Onde foram feitas essas entrevistas? Nas cidades de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Tarauacá, Feijó e Brasileia. Então tem aqui, é bem representativo, porque tem os municípios mais populosos e outros localizados em regiões estratégicas. O erro amostral e intervalo de confiança. O erro amostral, que é aquele percentual para mais ou para menos, de 2,9 pontos percentuais, para mais ou para menos, né? Intervalo de confiança de 95%. Ou seja, o que essa pesquisa aponta tem 95% de possibilidade de ser real, correto? E, bom, por que a pesquisa agitou o cenário? Porque tiveram alguns pontos fora da curva, né? Alguns desempenhos que surpreenderam algumas pessoas que esperavam uma outra performance deste ou daquele personagem. Mas eu vou me esquivar de fazer qualquer comentário, porque tem uma pessoa que é tarimbada em fazer análise de conjuntura, análise de cenários, que é o professor Israel Souza, é sociólogo, é uma pessoa a quem nós sempre nos referimos aqui quando o assunto é política regional. Professor Israel, boa tarde e seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista. Boa tarde, Taan. Boa tarde àqueles que nos acompanham em casa. É uma satisfação, mais uma vez, estar aqui com vocês, refletindo sobre esse tema que mais uma vez vem à baila e mais uma vez mexe com as pessoas. Professor, se a gente fosse tirar uma fotografia, né, assim, uma geralzona da pesquisa, nós percebemos o quê? Um cenário muito favorável à reeleição de Gladson Cameli. Nós vamos ver, para governo, uma lembrança, uma memória eleitoral do eleitor, do cidadão, em relação a Jorge Viana, e a figura de Petecão em terceiro plano ali, mas há um ano do pleito é algo que não deve assustar ninguém, é só uma fotografia do momento. O que mais o senhor viu? Acho importante destacar, em primeiro lugar, o fato de que o governador tem uma projeção que outros não têm. Porque, afinal de contas, ele está à frente do Estado e, em razão da publicidade que suas ações têm, ele, assim, permanece numa campanha já ativa. Não estou querendo dizer que ele se apresente como um candidato já, mas ele tem uma projeção que outros não têm. Agora, chama a atenção o fato de, nas últimas eleições, sobretudo na que concorreu a senador, Petecão ter tirado bastante votos e agora aparecer nesta pesquisa com intenções bastante rebaixadas. Quando olho para os números em relação a Jorge Viana, percebo que quase nada se modificou diante das últimas eleições. Obviamente que ele continua fazendo um trabalho agora de visitar alguns locais, comunidades, e talvez isso favoreça o fato de ele aparecer na frente de Petecão. Mas diria que a pesquisa, olhando esse cenário especificamente que você cita, não trouxe nada de novo.
Bom, tem uma situação que eu acho que o senhor pode fazer uma reflexão. A pesquisa fala a respeito de algumas áreas da gestão, com destaque para saúde, segurança e educação. Educação é o segmento da gestão pior avaliado na gestão de Gladson Cameli. Em segundo vem segurança e em primeiro lugar saúde. Agora, uma coisa que eu acho intrigante, não sei se isso lhe incomoda, é a dissociação da imagem do governador Gladson Cameli com a equipe dele. Porque se nós formos avaliar, o cidadão ele se sente, apesar da pesquisa não refletir isso, mas no dia a dia se percebe, ele é mal servido em todas as áreas do governo. Não há um ponto da gestão assim que tenha um desempenho fora da média. E, no entanto, o eleitor, o cidadão dissocia. Não, o governador é popular, o governador é brincalhão, o governador é assim, assado. Parece que são duas coisas diferentes, professor. Não sei se o senhor tem essa impressão. Tenho. No Acre, mas também no Brasil, nós temos ainda uma cultura política muito fulanizada. Nós temos, então, um governo que não vai muito bem, mas que, apesar disso, o governante tem uma projeção boa, tem uma avaliação boa. E é isso que a gente está vendo na avaliação de Gladson Cameli. Vamos lembrar também que há alguns anos, situação parecida ocorria em torno de Marcos Alexandre. A prefeitura esgotada, não tinha muitos recursos, apresentava poucos serviços e ainda assim a avaliação dele era boa. Porque ele caminhava entre os populares, porque ele era carismático, estava presente onde alguns setores do povo estavam e isso possibilitava a ele, então, uma boa avaliação. Se você for prestar atenção, isso também ocorre em relação a Lula. Lula é maior que o PT. Tem resistências ao PT e Lula transcende absolutamente todas elas, tendo uma avaliação melhor do que a do partido, né? Isso acontece, uma percepção política fulanizada. Mas em relação à educação, eu gostaria de chamar a atenção, pelo menos, para dois componentes nesta avaliação, porque ela foi uma avaliação bem negativa. Em primeiro lugar, pelas tensões que vinham ocorrendo entre os servidores da educação, puxados pelo sindicato e o governo. Certamente isso deve ter contribuído para esta avaliação. A outra é que a educação foi suspensa durante a pandemia, e isso pode ter levado aqueles que precisam deste serviço a uma avaliação negativa dela. Afinal de contas, eles não dispõem dos mecanismos necessários para as aulas remotas. Então, eu acho que esses dois componentes devem ter contribuído para esse cenário. Professor, de uma maneira geral, alguma coisa lhe surpreendeu na pesquisa? Eu gostaria de chamar a atenção para uma dissonância na pesquisa que a gente já percebeu desde as últimas eleições, que foi o fato de aqueles candidatos vinculados a Bolsonaro e ao bolsonarismo passarem a ser mal avaliados. Bolsonaro foi considerado um pé frio nas últimas eleições porque praticamente a totalidade dos candidatos vinculados a ele terem perdido. E Bocalhon foi um desses poucos que se salvou. Entretanto, ele se assume, se comporta e fala como bolsonarista. Não por acaso, uma das primeiras ações dele que ganhou repercussão foi o fato de ele ter aprovado a violência cometida contra os garis que estavam já há meses sem receber. Ele anda confundindo pulso firme com truculência. E então me chamou a atenção o fato de ele ter sido bem mal avaliado depois da vitória que ele ganhou, que foi, aliás, da vitória que ele teve nas últimas eleições, que foi uma vitória significativa. Embora Gladson tenha se vinculado a Bolsonaro, percebe-se que ele se conduz com bastante autonomia. Então, Bocalhon se vincula de maneira mais direta ao ideal e aos valores bolsonaristas, tem uma má avaliação, e Gladson, ainda que vinculado, mas se mantendo com bastante autonomia, está bem avaliado. Isso é algo a se notar. Como é que o senhor entende o nome de Márcio Bittar nas últimas eleições, então? Partindo dessa premissa que o senhor está colocando,
Márcio Bittar é um ponto fora da curva, né? Porque ele se agarrou ao candidato Jair Bolsonaro com unhas, dentes e alma, né? E conseguiu vitória. Para ser gentil com o senador Márcio Bittar, eu diria que ele é bastante pragmático. Ele vai para onde os ventos sopram. Em eleições passadas, ele não tinha essa postura, esses ideais e essas práticas, mas percebeu que ela é vantajosa do ponto de vista político, do ponto de vista da visibilidade. Mas observe bem que também, onde ele consta nessas pesquisas, ele não está muito bem. A vantagem que ele tem diante de Petecão, e não digo nessa pesquisa, mas digo no cenário nacional, é o fato de ele ter se colado ao Bolsonaro e ter assumido uma projeção diante das discussões do orçamento, por exemplo. Então, essa é a vantagem dele. A continuar assim, se essa pesquisa não mostra apenas uma foto, mas uma tendência nesse sentido, quase um filme, o futuro dele, ao que parece, não é muito venturoso. Pois é, eu vou só reforçar, nessa pesquisa aqui, o desempenho do senador Márcio Bittar é apontado aqui, se somarmos ruim e péssimo, somam 24% dos eleitores. É muita gente, hein, professor? Sim. 24%. Pois não. Sim, e volto a dizer, ele, no momento, tem uma projeção que Petecão não tem. Exato, exatamente. Ele tem uma projeção, sem dúvida nenhuma. Aliás, como o relator do orçamento, né, teve uma projeção que poucos tiveram. Agora, o professor, tem um outro aspecto da pesquisa que também me chama a atenção, que é a rejeição. E nesse aspecto, o ex-governador Jorge Viana e ex-senador, ele lidera tanto para a disputa ao governo, como para a disputa ao Senado. O senhor vê alguma explicação lógica para esse desempenho? Sim, os últimos governos da Frente Popular foram governos, sobretudo o último, muito sofrível. Vamos lembrar que Jorge Viana era uma figura, nesse sentido, muito parecida com Lula. Havia muita resistência ao PT, mas Jorge Viana conseguia ter uma projeção e uma aceitação para além dos grupos petistas. Então, ele era uma figura maior do que o partido, e não por acaso ele conseguiu aglutinar muitos partidos e levar adiante governos relativamente exitosos. Entretanto, em razão da dificuldade que os últimos governos apresentaram, não foi apenas o Tião Viana que saiu queimado daquela pinca, daquele conjunto de governos. Isso também acabou respingando nele. E agora ele vai ter a dificuldade de reconstruir a sua imagem, reconstruir a sua história. Vai ser difícil, dissociando-se dos governos da Frente Popular e, inclusive, também do Partido dos Trabalhadores. Incrivelmente. Professor, nós vamos fazer um intervalo agora. Eu vou voltar, mas ainda falando a respeito da disputa para o Senado, que me parece um terreno mais nebuloso, mais interessante para se avaliar, mais problemático, do que propriamente a disputa para o governo aqui no estado do Acre. E eu já vou deixar um ponto em aberto, professor, para que o senhor possa fazer uma reflexão. Jéssica Salles, que não consta aqui, que inclusive foi motivo de beicinho aí do ex-prefeito Wagner Salles, ex-deputado. Como é que pode uma pesquisa que não tem o nome de Jéssica Salles? Ele reclamou, né? Pelo menos foi o que foi noticiado. Jéssica Salles, Maílza Gomes e nós temos também Márcia Bittar. Tem Sanderson Moura, Alan Rick e Jorge Viana. Mas essa presença feminina, eu queria saber do senhor se ela é genuína, se ela é referendada por um movimento ou se elas são sombras de figuras já carimbadas da política regional e que, portanto, não somam a qualidade do debate público. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o professor Israel Souza, sociólogo, fazendo uma avaliação a respeito da pesquisa FIEAC Datacontrol.